Sorriso, uma cidade conhecida pela tranquilidade, pelos campos que se estendem até onde a vista alcança, e pelo ritmo pacato do interior do Mato Grosso. Mas em 2023, esse cenário de paz foi rasgado por um crime tão brutal, tão inesperado, que até hoje ecoa na memória da população. Nesta casa, onde antes havia risos, rotina e planos, a polícia encontrou uma cena que mudaria para sempre o nome da cidade. Uma família inteira desapareceu, e quando a verdade veio à tona, ela revelou algo muito mais sombrio do que qualquer boato poderia prever. Quem fez isso? Por quê? Como uma sequência tão cruel pôde acontecer sem que ninguém percebesse? No vídeo de hoje, vamos reconstruir a história da chacina da família de Sorriso, passo a passo, desde os primeiros sinais, as buscas desesperadas, as descobertas chocantes, até o impacto que esse crime deixou em todos que acompanharam o caso. Preparem-se, essa não é apenas uma história policial, é um retrato perturbador do que o ser humano pode fazer e do vazio que fica quando a maldade atinge inocentes. Se acomodem, ajustem o áudio e vamos começar. A chacina aconteceu na madrugada de 24 para 25 de novembro de 2023, na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. As vítimas foram uma mulher, Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e as 3 filhas dela, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, de 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos. O autor, Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos na época, invadiu a casa pela janela do banheiro e cometeu o estupro contra a mãe e 2 das filhas, mas assassinou as 4. 3 vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso S. A menina mais nova, ela foi asfixiada. Os corpos só foram encontrados pela polícia no dia 27 de novembro de 2023. O acusado foi preso em flagrante poucas horas depois da descoberta dos corpos. A polícia descartou a existência de cúmplices. O julgamento pelo júri popular aconteceu em 7 de agosto de 2025, portanto agora há pouco tempo, e ele foi condenado a 225 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e feminicídio qualificado. Apesar da condenação elevada, conforme a legislação vigente, a pena máxima cumprível por pessoas é menor, o que gerou então muitas críticas públicas e o sentimento de impotência diante da gravidade do crime. O caso chocou não apenas Mato Grosso, mas o Brasil inteiro pela brutalidade, vulnerabilidade das vítimas, da mãe e das meninas, e pela falha no que viria a ser considerado prevenção. Segundo familiares e advogados, o autor já tinha antecedentes, inclusive ele tinha um mandado de prisão desde outubro de 2022. A família das vítimas entrou com ação de indenização contra o Estado por negligência e omissão durante as investigações. O crime reforçou o debate no Brasil sobre violência contra mulheres, vulnerabilidade infantil, falhas no sistema de segurança pública e a necessidade de políticas mais eficazes de proteção e prevenção. Especialistas e autoridades definiram o caso como uma brutalidade fora do comum. Vamos relembrar essa história com detalhes. Sorriso, uma cidade pacífica do Mato Grosso, conhecida pela agricultura, pelo progresso, pela tranquilidade típica do interior. Mas em novembro de 2023, o nome dessa cidade deixaria de significar apenas prosperidade e passaria para sempre a carregar a marca de uma tragédia. A história que vocês vão ouvir agora é dura, revoltante, mas é necessária. Durante um fim de semana comum, uma mãe e suas 3 filhas, mulheres queridas na região, simplesmente desaparecem. Nenhuma movimentação na casa, nenhuma mensagem, nenhuma resposta. Os vizinhos começaram a estranhar, a família começou a estranhar e a preocupação começa a crescer. O silêncio daquela casa era o primeiro sinal de que algo terrível tinha acontecido. O pai, o Regivaldo Batista Cardoso, ele era caminhoneiro e ele estava viajando a trabalho no momento da tragédia. Na noite de sexta-feira, 24 de novembro de 2023, poucas horas antes do crime, foi o último contato que ele teve com a esposa e as filhas. Depois disso, preocupado por não conseguir mais contato, ele tentou mandar mensagens, ligar, mas segundo ele, os telefones estavam todos desligados.
já ia direto para a caixa postal. Como as filhas frequentavam a escola, uma das primeiras ações dele, ao perceber que não recebia retorno, foi ligar para a escola. Então a escola informou que as meninas não tinham comparecido à aula naquele dia. E esse foi um dos fatores que o fez acionar a polícia. Após ligar para a escola e não obter mais notícias, ele entrou em contato com a sogra, que era a mãe da esposa, para verificar se ela tinha notícias da família. E, segundo o depoimento no julgamento, ele não havia ligado antes porque a sogra havia passado por uma cirurgia. Fez com que ele evitasse falar com ela e preocupá-la, e isso atrasou as checagens. Preocupado, ele acionou a polícia militar. Foi aí que os agentes foram até a casa da família e encontraram o veículo da família na garagem, os cães agitados no quintal, mas ninguém atendia. Ao forçar a entrada, então, eles viram os corpos. Após a tragédia, há registros de que o pai ficou bastante abalado. E, segundo familiares, até hoje, ele não conseguiu mais entrar naquela casa, onde ele viveu momentos tão felizes com a família. A casa permanece desocupada pela família para preservar a memória e evitar também o sofrimento adicional. Outras pessoas da família cuidaram de recolher os pertences pessoais depois do crime. Em entrevista, agora em 2025, o pai afirmou que mesmo com os números oficiais de queda de criminalidade divulgados pela prefeitura, a realidade no município continua insegura para mulheres, o que reforça o sentimento de que a cidade não se sente segura desde o crime. No dia 27 de novembro de 2023, então, a polícia é chamada. Ao entrar na casa, os agentes encontram um cenário que o Brasil jamais esqueceria. A mãe e as 3 filhas sem vida. Um crime cruel, frio, planejado. Um ato que causaria indignação em todo o país. A investigação foi rápida. Em poucas horas, a polícia chega ao nome de Gilberto Rodrigues dos Anjos. Ainda tem anjo no nome, essa criatura. Ele era conhecido na região e não demorou para confessar tudo. A polícia também confirma que ele já havia sido alvo de mandado de prisão antes, mas seguia solto. E essa falha do sistema, mais tarde, se tornaria um dos pontos mais discutidos no caso. Durante a madrugada, o suspeito invade a residência. Aquela casa, que deveria ser um refúgio seguro, se transforma em palco de uma violência indescritível. A crueldade, o abuso, a frieza, tudo isso reunido em um crime que chocou investigadores experientes. Não havia justificativa, não havia lógica, havia apenas horror. A notícia se espalha rapidamente, a cidade entra em choque, vigílias são feitas, homenagens são montadas e a população exige justiça. O caso movimenta o estado inteiro. Especialistas, autoridades e movimentos de mulheres pedem mudanças urgentes na lei e na proteção de vítimas. Depois de quase 2 anos, em agosto de 2025, o julgamento chega. A expectativa é enorme. A imprensa acompanha. A comunidade de Sorriso para. Durante mais de 10 horas de sessão, testemunhas, promotores e a defesa apresentam cada detalhe. No final, o tribunal dá o seu veredito. 225 anos de prisão, uma das maiores penas da história da região, que para mim é pouco, deveria ser perpétua. Apesar da condenação histórica, o limite máximo de cumprimento no Brasil é de 40 anos, uma escolha da lei que reacendeu o debate sobre punição, segurança e proteção de mulheres e crianças. A história da família de Sorriso não é apenas uma tragédia. É um alerta permanente de que o país ainda precisa lutar muito para impedir que casos como este se repitam. Mensagens exatas trocadas entre o pai e a família antes do crime, conteúdo, horários, pedidos de retorno, não foram tornadas públicas. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum registro fiável. Não há relatos públicos confiáveis de que o pai tenha tentado entrar na casa antes da polícia. As entradas foram feitas apenas pelas autoridades, conforme relatos oficiais. Como o caso corre segredo de justiça pela presença de vítimas menores, muitos detalhes mais sensíveis não foram divulgados, o que limita a visibilidade sobre a dinâmica exata dos últimos contatos. Cresci era descrita como dona de uma empresa de prestação de crédito,
A filha mais velha, a Miliane, cursava agronomia em uma faculdade no município. As duas filhas mais novas, Manuela e Melissa, tinham, segundo relatos, um canal no YouTube, onde elas falavam sobre a relação de afeto e cumplicidade entre irmãs. Segundo o depoimento do pai, as 4 eram uma família unida, amorosa, com rotina estudantil, empresarial, e levavam uma vida pacata e tranquila, uma vida normal. O crime foi cometido entre a noite de 24 e a madrugada de 25 de novembro de 2023, mas os corpos só foram localizados no dia 27 de novembro de 2023. A residência ficava no bairro Florais da Mata, em Sorriso. As vítimas foram encontradas sem vida dentro da casa. 3 delas estavam nuas. A dinâmica, segundo a investigação: 3 vítimas apresentavam ferimentos por faca, algumas foram degoladas e havia sinais de estupro e abuso S. A filha mais nova, a Melissa, de 10 anos, segundo relatos, foi morta por asfixia. Nos depoimentos, durante o processo de julgamento, o pai das vítimas, o Regivaldo, ele descreveu a Cleci como amorosa, protetora e muito dedicada às filhas. As filhas ele descreve como carinhosas, estudiosas, com sonhos, meninas normais. Elas eram muito bem cuidadas, protegidas, com rotina de estudo e carinho familiar. Em homenagem posterior, familiares e vizinhos relataram que as meninas eram alegres, costumavam brincar juntas, tinham uma rotina tranquila e eram vistas com frequência na comunidade, o que reforça o choque geral provocado pelo crime. Mas quem é esse homem, esse assassino? Gilberto, ele tinha 32 anos na época do crime. Ele trabalhava como pedreiro, como servente, na verdade, em uma obra de construção. E essa obra ficava muito próxima à casa das vítimas. Ele morava ali próximo, segundo alguns relatos, dentro da própria obra, enfim. O que, segundo a investigação, possibilitou que ele espiasse, observasse a rotina da família antes de cometer o crime. As autoridades consideram Gilberto um predador em série. Ele já tinha mandados de prisão anteriores por crimes graves como o estupro, tentativa de homicídio e até latrocínio. Havia suspeitas de que ele já havia cometido violência S contra outras pessoas antes de 2023. Ou seja, na noite da chacina, ele não era um criminoso pela primeira vez, mas sim um homem com histórico de crimes graves e foragido de processos anteriores, o que levanta fortes questionamentos sobre as falhas no sistema de controle e vigilância. Na madrugada de 24 para 25 de novembro de 2023, o crime aconteceu nesse período, o Gilberto invade a casa da família pela janela do banheiro, segundo a perícia. Ele havia observado a rotina da casa. Ele sabia que o marido, que era caminhoneiro, estava fora e que a casa estava vazia durante a madrugada. Ou seja, o crime foi premeditado. Depois do crime, ele trocou de roupas, tentou esconder vestígios. Roupas ensanguentadas foram encontradas em um container na obra onde ele trabalhava. Além de tudo, é burro. No interrogatório, segundo relatos oficiais, ele confessou os crimes com frieza, sem demonstrar arrependimento, o que aumentou o horror e a repulsa popular ao caso. O caso evidencia falhas graves no sistema de justiça e segurança. Alguém com mandados de prisão por crimes sexuais e latrocínio estava livre, trabalhando e vivendo perto de uma família, o que permitiu a tragédia. Mostra o padrão de comportamento de predadores esses: vigilância, premeditação, reciclagem de crimes, uso de proximidade para observar vítimas potenciais. A condenação pesada e o processo público servem como alerta sobre a importância da atuação eficaz da justiça, da detecção precoce de suspeitos perigosos e da proteção de vítimas vulneráveis, especialmente mulheres e crianças. O caso mostra que predadores podem conviver à margem da sociedade, com ocupação normal, rotina aparente e, ainda assim, representar perigo real e crescente. Fica claro que antecedentes criminais devem ser levados a sério. A liberdade de pessoas com mandados pendentes, especialmente crimes sexuais ou violentos, pode colocar famílias inteiras em risco. Do ponto de vista de prevenção, o caso alerta para a importância de denúncia, fiscalização e controle social, especialmente quando há histórico grave.
Para investigadores, promotores e sociedade, demonstra que crimes de alta gravidade muitas vezes exigem investigação rigorosa, rápida resposta e visibilidade pública para evitar impunidade e reincidência. O pai e marido conta que se mudou da casa onde viviam, a residência onde ocorreu a chacina, e que guarda todos os pertences da família como uma forma de manter viva a memória delas. Ele declarou que vive dia após dia sem vontade, descrevendo sua rotina como viver por viver. Ele sai, entra em casa, mas sente que a vida perdeu o propósito. A fé é mencionada por ele como um pilar fundamental para tentar seguir adiante, mesmo diante da dor intensa. Ele declarou que se apega a Deus para encontrar forças para continuar vivendo. Sobre a condenação do agressor, o Gilberto Rodrigues dos Anjos, condenado agora em 2025, Regivaldo disse sentir algum alívio. A certeza de que o autor não colocará o pé fora da cadeia nunca mais traz a ele, segundo suas palavras, algum consolo, ainda que reconheça que não vai trazer a família de volta. Cada vez que vejo uma foto delas, penso, como vou perdoar alguém que tirou minhas filhas de mim? Ele admitiu sentir profundo ódio pelo criminoso, apesar da sua fé. Ele afirma que a vida continua, mas sem sentido real. Descreve estar emocionalmente abalado, sem forças e nem motivação. O luto, a saudade e a dor da perda continuam presentes e intensas, mesmo anos depois do crime. Regivaldo e familiares entraram com ação de indenização contra o estado de Mato Grosso, pedindo reparação por suposta negligência e omissão. Argumentam que o agressor já tinha antecedentes criminais. Ele participa publicamente de atos de memória, por exemplo, eventos de combate à violência contra mulheres na cidade, locais de homenagem às vítimas como forma de manter viva a memória da esposa e filhas. Em declarações recentes, mesmo após a condenação, ele enfatiza que a justiça serviu para punir o culpado, mas que justiça, nesse caso, não devolve vidas, sublinhando a dor permanente da perda. O retrato que emerge das falas de Regivaldo é de um homem profundamente ferido, vivendo com o peso de uma tragédia incomensurável. Ele tenta manter viva a memória da família, busca justiça e reparação e se apoia na fé para aguentar a dor, mas reconhece que a vida nunca mais será a mesma. Ele não sabia, mas enquanto chamava pelas filhas, enquanto insistia em mensagens, enquanto pedia apenas um pai, estamos bem, a vida já estava sendo destruída longe dele. E esse é o tipo de dor que ninguém prepara um pai para enfrentar. Nos dias que antecederam a tragédia, ele sentiu que algo estava errado. Ele ligou, mandou áudio, mandou outro e outro, insistiu com uma esperança desesperada, como só um pai consegue insistir. E o silêncio. O silêncio respondeu mais alto do que qualquer palavra poderia. Quando a notícia chegou, não foi tristeza, foi colapso, foi uma queda interna, como se o mundo tivesse rachado sob seus pés. Dizem que existe um grito que só um pai que perde um filho é capaz de produzir, mas ele perdeu 3 e perdeu a mulher que um dia amou. O grito dele rasgou a alma do país inteiro. Desde então ele vive com 2 guerras dentro do peito, a guerra da saudade e a guerra da culpa por não ter conseguido salvá-las, mesmo sabendo que nada poderia ter feito. As lembranças viraram lâminas, o brinquedo esquecido, a roupa favorita, as risadas que ainda ecoam nos corredores da mente. Ele toca tudo, como quem toca feridas abertas. Dói, sangra, mas ainda assim ele não consegue largar. E mesmo assim, ele continua de pé, porque sabe que se cair, a memória delas cai junto. E isso ele não permite, não depois do que aconteceu. Hoje ele carrega o amor como quem carrega fogo. Queima, destrói, consome, mas ilumina o caminho que ele precisa seguir. Ele fala das filhas como quem fala de estrelas. Estão lá em cima, e enquanto elas brilharem, eu não vou parar. O país viu a tragédia, mas só ele conhece o buraco que ficou. E mesmo esmagado pela dor, ele permanece, porque o amor que sente é maior que a própria vida, maior que a tragédia, maior do que qualquer sentença que a justiça possa um dia oferecer. Ele não desistiu e nunca vai, porque um pai de verdade não morre quando perde os filhos. Ele renasce, em pedaços, mas renasce, para manter viva a história de quem o mundo jamais deveria ter perdido.
A chacina de Sorriso marcou o Brasil pela violência, mas também pela urgência de mudanças. Mudanças na proteção de mulheres, mudanças na prevenção, mudanças no sistema. A história dessa família não pode ser esquecida. E que a memória delas sirva como lembrança, como homenagem e como alerta de que nenhuma vida deve ser perdida por descaso, omissão ou violência. No fim dessa história, o que permanece não é o horror do crime, mas o brilho daquilo que foi arrancado. A mãe lutou como pôde para proteger as filhas, as 3 meninas cheias de sonhos, risos e futuros que nunca deveriam ter sido interrompidos. Cada uma com sua maneira de iluminar o mundo, e todas com o direito de continuar vivendo nele. A brutalidade que tirou suas vidas não venceu, porque crimes assim tentam apagar pessoas, mas o amor que elas deixaram é impossível de silenciar. Hoje, quando o nome dessa família é lembrado, não é apenas como vítimas, é como símbolo de uma luta que não pode parar, uma luta por justiça, por proteção, por um país que não permita que inocentes sejam destruídos dentro da própria casa. As meninas não estão mais aqui, mas não foram esquecidas. Estão nas velas acesas, nas homenagens anônimas, nas orações silenciosas de gente que nunca as conheceu, mas se comoveu com essa história. Estão no coração do pai, dos familiares, da cidade inteira que chorou por elas. E a mãe, uma mãe que se tornou um mártir de coragem e tragédia, segue viva na memória de cada pessoa que entendeu que amar seus filhos é enfrentar o mundo, mesmo quando o mundo é cruel demais. A justiça fez o que podia, mas a justiça humana nunca será suficiente para devolver o que foi tirado. O que permanece então é a promessa, que essas vidas serão lembradas não pelo fim que tiveram, mas pela luz que carregavam. Que seus nomes ecoem como alerta, como força, como símbolo de que ninguém deve ser silenciado dentro do próprio lar. Este crime marcou o Brasil, mas as vítimas marcaram algo maior, a certeza de que o amor que deixaram é eterno, e de que nenhuma violência, por mais cruel que seja, consegue apagar completamente quem viveu com tanta pureza. Que elas descansem e que nós nunca deixemos de lembrar. A chacina da família de Sorriso não é apenas um caso policial. É uma ferida aberta que deixou marcas profundas em uma cidade inteira e um lembrete doloroso de que o mal, muitas vezes, se esconde onde menos esperamos. Hoje, ao relembrarmos cada detalhe desse crime, não buscamos apenas entender o que aconteceu, mas honrar as vítimas, suas histórias e seus sonhos interrompidos. Nada trará de volta aquela família, mas manter viva a memória deles é uma forma de recusar o esquecimento. Que esse caso sirva de alerta, de reflexão e de respeito, porque por trás dos nomes, das imagens e das manchetes existiam pessoas reais, com vidas reais, arrancadas de forma cruel. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série de casos reais. Até a próxima investigação, e que história como essa nunca mais precisem ser contadas.